fala mais, a minha estrutura fala mais do que aquilo que realmente Deus quer falar na minha vida? Será que alguém olha para mim e vê como uma revista dessa? Qual seria a próxima? Super interessante. Só mentira e boato. Parece uma coisa, mas não é nada daquilo. Foi descoberto que um cientista alemão disse para coisa assim, contaram isso e aquilo outro. Ele fala, olha, aí a gente vai nos rodinhos de conversa, olha, você sabia que na Alemanha os cientistas descobriram tudo mentira. Você pode ter uma ideia, com uma certeza, se for algo verdadeiro, ele vai sair, mas super interessante. O artigo científico primeiro não sai nem português nem inglês, ele sai em alemão. Então não é uma revista científica, mas às vezes a gente se parece o quê? Um intelectual, a gente parece aquele que sabe de tudo, mas é o que? Mentira aí, boato. Aquilo que eu vejo em você é verdadeiro? Aquilo que você vê em mim é verdadeiro? Hamilton, aquilo que eu falo aqui são meras palavras que são baseadas na verdade de Deus ou são palavras que fazem parte da minha vida e são verdade do que eu vivo? Que a minha vida não seja super interessante, não tenha só assunto para dizer, mas eu tenha algo para comprovar isso na minha vida, amém? Qual seria uma outra? Exame. O que seria o exame? Só sucesso e dinheiro. É só o que está na ponta da língua. Sucesso e dinheiro, sucesso e dinheiro, sucesso e dinheiro. É foto, né? Aquelas fotos assim, desse vídeo, aquela mãozão de ouro, aquela coisa. Está na nossa mente. Eu venho para Deus porque eu quero sucesso e dinheiro. Eu vou conversar, então, sabia que eu troquei de carro? Então, sabia a respeito disso, sabia que a respeito daquilo outro, mas não tem Deus nas minhas palavras. Sabe, eu encaro as dificuldades como algo do diabo. E eu esqueço que Deus também usa a dificuldade de me treinar para me aperfeiçoar. O que seria? Seria qual? Veja. O que é a veja? Manipulação. Né? Eu sou aquilo que me tornaram. Você não é o que você está vendo. Eu só coloquei essa roupa porque se eu colocasse aquilo que eu realmente gostaria, eu estaria desagradando alguém. Mas quem disse que você foi chamado para agradar alguém? O único ao qual nós fomos chamados para agradar, quem que é? A Deus. Importa agradar a Deus e não aos homens. Será que a minha vida ela é fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça e que elas acham que é o correto que eu faça e não viver aquilo que Deus chamou para que eu faça? Será que é uma vez? Algo comprado, manipulado? Caras? O que seria? Vida de aparência? Eu postando no castelo que não é meu, com um barco que não é meu, com uma Ferrari que não é minha, comendo uma comida que não é minha, vivendo uma vida que eu gostaria, a vida de sonhos, mas a minha realidade é outra, ou eu vivendo o meu sonho na vida de alguém, né? Na vida daqueles que é fantasia, o que as pessoas veem em mim é real ou é fantasioso, é aparência? Qual que seria a próxima? Beth, minha vida é uma piada. Né? Sabe que a minha vida é uma piada? Você olha, você já não acredita nem mais em você, porque você fala, rapaz, tudo que eu faço, tudo que eu meu irmão não dá certo. Parece que eu fui igual Judas, eu fui posto no mundo só para atrair Jesus mesmo e se lascar, na visão de alguns, né? Sabe que Deus chamou, primeiro ele chamou, vem, você vai ser meu doce, sou escolhido, ó. Aí depois agora você vai fazer o que você tem que fazer, o quê? Não, alguém tem que se lascar, eu sei, cara. Então, cara, sabe que é essa? Essa não é a verdade a respeito de Judas, mas sabe que quando eu olho para você olha para mim e fala assim, você é um fracasso, é uma piada esse camarada. Ou Globo Rural. Vida de gado. Vida de gado. Todo marcado. Estou feliz, né? Ou a gente se conforma, a minha vida é uma vida de conformidade, uma vida onde eu faço aquilo porque, cara, é o que eu tenho que fazer e eu tenho que ser feliz por conta disso. Quem disse que você tem que acatar aquilo que acontece na sua vida, tudo que acontece? Porque existe algo melhor de Deus na sua vida para a vida, amém? Então, como isso seria? Eu sei que tem, você é criativo, você poderia citar aqui vários outros exemplos de cartas, de revistas, de maneira que as pessoas podem enxergar. Mas eu queria trabalhar segundo a palavra, algo que ele nos chamou para ser, amém? Pode colocar, né? Ele nos diz, ele diz na sua palavra, Senhor, que nós somos cartas vivas. Amém? E que tipo de carta é você? Que tipo de carta sou eu?
nós somos. Tem gente que não consegue ler o livro inteiro porque lá é interessante. Nós vivemos em tempos, amado, onde as palavras são economizadas. Hoje o sucesso é Twitter. São 24 caracteres, né? Eu tenho que me comunicar em 24 letras. Acho que aumentou agora, né? Existe também mais aí Existe uma outra rede social aí que é Snapchat, que é de vídeo também, né? São vídeos também que passam coisas que você tem um prazo e depois ele já some, ele desaparece. Ou seja, hoje em dia a vida ela é momentânea, ela é rápida. Hoje eu tenho que me comunicar abreviadamente. Eu não tenho, como é que eu vou dizer? Muita paciência de desenrolar uma conversa com alguém. As coisas são resumidas. É mais fácil eu tratar um atacado do que eu gastar tempo com uma pessoa em particular. É mais fácil hoje a gente criar métodos e esquemas onde eu trabalho a multidão de uma vez só do que eu tratar o Hamilton. E saber que o Hamilton é diferente da Diana, que a Diana é diferente da Natalina, e ouvir a história de cada um, e saber que existe soluções diferentes para a vida de cada um. Às vezes, nós parecemos posto de saúde. Você vai com dor de barriga, é virose. Você vai com dor de cabeça, é virose. Você quebrou a perna, foi virose. Então nós começamos a fazer antídotos para o problema das pessoas genéricos, sem ao mesmo querer conhecer a vida de cada um. Então, e nós também não somos muito interessados em querer abrir a nossa vida com as pessoas. Nós só mostramos aos outros aquilo que a gente quer que eles saibam a nosso respeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus ele quer te expor ao mundo, amém? Jesus ele foi exposto naquela cruz nu. Quando vai se pintar Jesus na cruz, coloca uma roupinha, um pano caindo. Ele estava nu na cruz. Ele foi exposto por mim e por você. Ele foi provado, ele foi separado, ele foi julgado, não foi encontrado nele um só erro, um só defeito. Hebreus vai falar que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. Ele foi levado ao extremo, ele foi provado, não encontrou nele nenhum defeito. E nós não, nós só queremos mostrar aquilo que é necessário, porque se alguém vasculhar minha vida, vai encontrar defeito. E Deus ele quer se manifestar de uma maneira perfeita na minha vida, amém? Que nós não tenhamos nada a esconder de ninguém. Eu queria trazer alguns versículos aqui. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por quem? Por todos os homens. Porque Paulo havia pregado para eles. E agora todos aqueles que se relacionam com essas pessoas a quem Paulo havia pregado, via a transformação na vida deles, falando assim: o que aconteceu? Foi Jesus que entrou na minha vida. Porque já é manifesto que vós sois o quê? Carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Cara, isso é muito forte. Ele está falando isso, olha, não é escrito com tinta, não é a tatuagem que você tem, mas foi escrita com o Espírito do Deus vivo. Deus, ele tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida é para ser exposto ao mundo, para mostrar como Ele é Deus, como Ele é tremendo, como Ele é maravilhoso. Vós sois cartas vivas, amém? Amém. Quem quer ser? Eu quero ser carta viva. Mas uma carta viva, não é só um livro preto como aqui. Não é só abrir no Salmo 23, nem no Salmo 91 e deixar aberto e colocar um plástico lá, não. Aí eu pegar o melhor da minha vida e escolher, isso aqui, eu sou esse, não, tem muito mais coisas aí dentro. E é isso que Deus ele quer manifestar ao mundo. E para a gente considerar uma carta, pode passar.
Uma carta de verdade, ela tem que ter 4 coisas que eu vou mostrar para você rapidinho nesse raciocínio. Tem que ter um autor. Tem que ter o quê? Conteúdo. O quê? E? Porque se não tiver isso aqui, ela não vai a lugar nenhum. Não é verdade? Tem que ter alguém para escrever. Isso tem que surgir na mente de alguém. Tem que ter algo interessante para que as pessoas queiram apreciar essa minha vida num bom livro. Eu sou daqueles que quando eu pego o livro, a primeira coisa eu abro no índice. E vejo os tópicos e vou naqueles que eu acho mais interessantes. Não sei se você é assim. Alguém pergunta, você leu o livro? Li. Às vezes eu li 2 tópicos. Eu li o livro todo. Né? E às vezes nem a vida do autor eu li. A biografia dele tem lá na página do fundo. Né? Então tem que ter conteúdo, senão não é interessante. Às vezes não, a minha vida não é interessante para ninguém, nem a sua. Como é que nós podemos expressar quem Deus é para mim? Eu preciso ter o quê? Assinatura. Porque alguém tem que ter feito isso, tem que comprovar que é ele. Você sabia que nem todas as cartas que estão escritas foram realmente aquelas pessoas que escreveram? E tem algumas cartas, por exemplo, que diz lá que o autor foi o apóstolo Paulo, mas não foi ele que escreveu a carta. Sabia disso? Então, eu selo. Põe uma carta sem selo lá no correio, ela vai para algum lugar? Não. Não adianta de nada se não houver uma autoridade que valida aquilo que você está fazendo. Então vamos começar pelo autor. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero dizer que o Criador das nossas vidas, quem é? Deus Pai. Ele é o Criador. Mas sabe quem é o autor da sua vida? Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo por isso? Eu não quero que ninguém escreva a minha história, se não for o próprio Jesus. Eu não quero que as pessoas escrevam a minha história. Eu não quero que o diabo determine quem eu sou. Eu quero ser aquele que Jesus me fez e me sonhou para que eu me tornasse. Amém? Uma mulher foi lançada aos pés de Jesus, sendo acusada de prostituta. E Jesus escrevia algo no chão, que hoje tem muitas teorias a respeito do que ele escrevia. Talvez eu não estava escrevendo nada. Mas eu gosto de pensar que ele estava reescrevendo a sentença contra aquela mulher. Eu gosto de pensar que Deus escreveu a sua lei com o dedo. Lá, né, Moisés? As tábuas da lei, diz a palavra que foi o dedo de Deus. Teve um outro texto que uma mão aparece no ar. Quem conhece isso aí? E é escrito aquilo lá que é a mão de Deus. Porque eu entendo, amado, que Deus não tem poder para escrever, determinar a nossa vida e nosso futuro. E eu não sei se Jesus estava escrevendo os pecados daquela mulher, eu não sei se ele estava escrevendo, mas eu sei uma coisa, naquele momento ele mudou a história daquela mulher. Eu quero dizer para você que quem muda a tua história é o Senhor Jesus. E você precisa acreditar que Ele é o autor, Ele é responsável, Ele é aquele que trabalha para o quê? Para nos dar vitória. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem é que está direcionando os seus passos? Quem é que está escrevendo a sua história? A mágoa, a tristeza, o pecado, o diabo, as amizades, as influências, ou o próprio Cristo que está reescrevendo a tua história? Você aceita os rótulos que são ditos a teu respeito? Ele é sem vergonha, ele é mal pagador, sabe por que eles dizem isso? Que é verdade. Mas você vai continuar com aquilo que diz e vai deixar Deus mudar a tua história. E vai deixar de ser de alguém outro e vai se tornar quem é de Cristo. Uma nova criatura. Então, quem é o autor da sua vida, da sua história? Quem é o autor da sua história? E eu queria que essa voz você repensasse isso e falasse no meio do seu coração: se Jesus, eu quero entregar, se há que existe uma caneta que escreve a minha história nas tuas mãos, e que o Senhor determine o rumo da minha vida, que o Senhor seja o dono da minha vida.
Quando alguém olhar para mim, ele vai falar assim, é de Deus. Como é que você sabe? Porque eu conheço a letra do Senhor. Sabia que os estudiosos, como que eles também conseguem entender, dizer que se foi Paulo, se foi quem escritor, e Hebreus tem uma dúvida cruel se foi Paulo, se foi outro autor, porque eles analisam a escrita, a maneira de dizer. Que nem hoje, eu no boato aí, o pessoal estava meio assustado, disse que tinha alguém ameaçando, que não era ninguém para sair na rua, que era para vir para a igreja. Ela estava achando que era minha esposa que estava terrorizando. Era assim, era. E eu falei assim, um monte de polícia aí, ela subiu. A cara que ela descobriram, vocês ouviram as polícia passando, tá tudo aqui embaixo. Procurando quem é que estava mandando o povo ir para a igreja. Mas não levaram, não era não. Teve uma mensagem terrorista aí hoje. Quem é o autor da sua vida? É Deus. Amém? E o que é escrito nela? Qual é o conteúdo? Eu vou dar uma sugestão para você. Lá em Atos, o evangelista Lucas ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha? É aquela pessoa que ela participou de uma realidade, de uma situação, e ela, a palavra dela conta, porque ela pode dizer o que realmente aconteceu, né? Por isso nós falamos de testemunho, ter um bom testemunho. E a minha pergunta, eu queria falar aqui um pouquinho rapidamente, você tem um bom testemunho? Qual é o conteúdo? Quando eu olho, quando eu assisto você, quando eu paro para ler você, eu fico assim analisando. O conteúdo é bom que eu vou apreciar. E é lógico que quando a gente vai fazer propaganda de alguma coisa, a gente joga logo o melhor. A gente vai estar na estratégia de marketing pela internet, que você pega o melhor conteúdo que você tem, você lança alguns vídeos demonstrando aquilo que você tem. E a pessoa vai ver que, nossa, é muito legal, muito massa, ela vai comprar o seu conteúdo, só que o melhor você já apresentou, mas ela já comprou mesmo. Então nós fazemos questão de mostrar o melhor, mano. O melhor tem que ficar no final, amém? Então a moça solteira, o rapaz solteiro fica lindo, maravilhoso, mas o melhor vai ter que ficar para aquele momento que ele merecer ver tocar. Jesus ele muda esse negócio, porque os caras mereciam o melhor no início. Por quê? Porque estava todo mundo em sã consciência, depois estava todo mundo chapado, mandando vinho muito mesmo. A galera já estava cansando as pernas. Mas o mestre Sala, ele ficou abismado com o dono da festa, porque quando o vinho acabou, e era o melhor vinho que ele tinha. Mas acabou o bom, acabou o ruim, e aí Jesus multiplica a transformar água em vinho, e ele mesmo assim, você deixou o melhor para o final. Você está num relacionamento, não se entregue facilmente, deixa o melhor para o final. Não gaste todas as suas forças no início. Eu corri, eu era maratonista. Não sei se você pode acreditar nisso. Na verdade, foi correr uma vez só, que uma banda, maratona. Depois da macarronada em casa, meu tio, que era corredor, chamou para correr, eu fui, né? Não vou lembrar essa história. Eu fui para o tio, eu não consigo, não, vamos lá, só para aventura. Aí eu fui e tal, começou a corrida lá do Caí, dava a volta na mão, descer aquela avenida ali, subir lá de novo e subir de novo lá. E eu falei, mas eu não sei, ele falou assim, ó, vai com calma, não gaste toda a sua energia. Começa no ritmo bom, porque as pessoas geralmente começam desesperadas, depois ela não consegue terminar a prova. E aí, dito e feito, eu saí e comecei a correr tranquilamente. Irmãos, mas o pessoal que saiu na disparada continuou na disparada. Eu achei que não, lá na frente eu vou pegar alguém. Rapaz, a ambulância ia na minha frente. E o cara perguntou, tá tudo bem, dá para continuar? E eu falei, tá, vermelho, né? Fica vermelho e tal. E eu falei, não, tá sim, que é questão de honra. Aí vi os velhinhos passando. Não era brincadeira, não. Aí vi as senhoras passando. Terceira idade. Falei, cara, tem que chegar na frente de alguém, pelo amor de Deus. Uma hora eu vou alcançar, gente. Eu não ultrapassei ninguém. Aí eu tô chegando na descida aqui, que vem aquela galera com a banca cheia de água, sabe? Assim, eram sacos plásticos com água. Eu falei, glória a Deus, dentro do calor, o sol rachando. Eu peguei aquela água,
fazer igual os peixes na televisão, peguei e fiz assim, ó. Cara, era água com açúcar. Eu achei que era água para beber, era água normal, era água com açúcar. Por quê? Porque eu não sei para que serve lá. Mas cheguei. Eu cheguei em penúltimo na prova de todo mundo. Chegou uma tiazinha atrás de mim. Mas eu fiquei em segundo lugar na minha categoria. Aí eu e mais um. Tinha uma medalha disso aí. Ninguém pode falar nada disso aí. Mas, às vezes a gente começa desesperadamente com alguma coisa. A gente chega na igreja, a gente quer mostrar, a gente acha que o nosso serviço, a nossa performance vai conquistar Deus. Cara, chega devagar. Conheça com quem você está se metendo, cara. Ah, aquele pastor é legal. Não sou legal não, irmão. Sou pecador igual você. Não é para você chegar armado, mas chega para conhecer e para se dar a conhecer. Eu gosto de pessoas que chegam e já falam logo quem elas são. O cara chega e fala assim, eu tenho problema assim, eu sou assim, assim, assado. Agora tem gente que já chega só no currículo, eu sou formado em Harvard, que não sei o que tem, não sei não. Você fala, pô, esse cara é bom, mas aí uma semana depois, você fala assim, você se decepciona. Porque a gente quer mostrar o que a gente tem de melhor, logo de cara. Deixa as pessoas irem lendo a sua vida e elas vão descobrir coisas maravilhosas. Você quer ser feliz no relacionamento? Então não procure conhecer tudo de bom que alguém tem. Procure conhecer tudo de ruim que ela tem. Vai na delegacia. Faz entrevista com a mãe, com o pai. Aí você aprende tudo que é de ruim. Aí você vai ficar decepcionado. Aí você coloca aquilo lá e você fala assim, cara, se eu suportar isso no resto da minha vida, então, aí você fala assim, chulé, não, isso aí eu dá de um jeito. Não, isso aqui eu dou um jeito, isso aqui eu dou um jeito, mau caráter. Não, isso aqui eu acho que se não mudar, eu não dou vida. Porque se você fala assim, não, estou disposto a viver com essa pessoa, apesar de tudo isso, tudo que de bom que você descobrir será bom para você. Será bênção. Amém? Porque tem pessoas que elas se manifestam. Cheio de virtude. Com uma semana que a gente está caminhando com as pessoas, a gente fala assim, eu te amo. Mulher que cobra muito do marido, eu te amo, né? Para ele falar. E o homem, não é todos, mas alguns dizem assim, não, mas eu tenho que. Eu amo, mas é algo muito forte para falar assim. É como o nome de Deus, para falar em vão. Né? Mas, às vezes a gente está falando que a gente ama, a gente não ama, a gente está apaixonado. Porque amor não é sentimento, o amor é uma escolha. Quando eu falo que eu amo o Natalino, mas o dia que o Natalino me decepcionar e eu deixei de amar, isso não é amor. Porque amor eu escolho amar apesar dele. Jesus ele nos amou e deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Mas eu amo enquanto a pessoa me faz feliz. Quando ela deixa de me fazer feliz, não deixe de amar não. Você estava apaixonado. Agora a paixão acabou. E o que sobrou você não sabe o que é. E nem eu também. Mas que haja conteúdo na minha vida e na sua vida que sustente um relacionamento. Eu não sei se procede, mas eu postei sem saber no Facebook uma semana atrás uma foto nossa, você viu, Nath? Há 3 anos atrás. E depois que eu coloquei a foto, eu acho que a Lise que tinha escrito uma declaração. Na época, 3 anos atrás, assim, pastores e tal. E o que eu achei legal, que depois de 3 anos a gente consegue sustentar aquele relacionamento aí. E se talvez fosse dizer aquelas palavras, aí eu poderia renovar, reafirmar aquelas palavras do relacionamento que a gente tem de amizade comigo. E isso é amor. Sabe por quê? Tudo passa. Mas o amor permanece. Se passou, não era amor. Pode ser qualquer coisa, mas não era amor. O amor depende de uma decisão sua. Eu escolho amar essa pessoa. Eu escolho amar essa igreja. Eu escolho amar essa situação. Se não pode, aconteça. Eu vou até o fim. Amém? Então que haja conteúdo. O próximo é assinatura. Sabia que Paulo diz assim, em Gálatas 6, 17: desde agora, ninguém me enche o saco. É como se ele dissesse: ninguém me quer, porque trago no meu corpo as marcas
Mas as marcas de Paulo eram de chicote, de naufrágio, de pedrada. Ele fala: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, ninguém pode falar nada. Toda decepção superada, todo trauma curado na sua vida, tudo aquilo que você passou de ruim, que foi difícil, mas você conseguiu se levantar e estar de pé hoje glorificando a Deus, isso é a marca de Cristo na sua vida. Porque o diabo ele poderia falar para Jó: também, ele é rico, também, a esposa dele é bonita, também, os filhos dele são assim, são obedientes. Mas o diabo ele fez o quê? Se tirar tudo isso, né? Aí Deus permitiu. Então não é as marcas, amados, a glória de Jó não está naquilo que ele tinha, mas está naquilo que ele perdeu, e mesmo assim ele não amaldiçoou o seu Deus, não amaldiçoou o nosso Deus. Agora eu pergunto para vocês, eu falo assim: mas é tão difícil sofrer por amor a Cristo. Pois é esse o sinal que vai te dar autoridade, que vai te fazer crescer para vencer nessa vida. A marca que eu trago, daquele relacionamento frustrado, mas hoje eu só posso ser bênção na vida de outra pessoa, porque eu estou curado, estou restaurado. Sabe, aquela falência que eu tive, mas eu estou aqui, crendo nas promessas de Deus para minha vida. Isso é maior do que qualquer outra coisa para mostrar que Cristo é a nossa vida. Nós somos conhecidos, manifestamos quem Cristo é, através do poder de regeneração e transformação que é a nossa vida. De se tornar novo, homem, nova, mulher, todos os dias, amém? Então, tem assinatura, as suas marcas são sinais do agir de Deus, amém? E num outro momento, talvez eu compartilhei, chegou Saul, olhou para Davi, aquele menino, aquele adolescente, e falou para ele assim: você não pode com o gigante, ele está afrontando o exército. E ele fala assim: realmente, gigante eu não me enfrentei, mas eu já matei um leão e um urso. Eu também posso derrubar um gigante. Ou seja, as marcas daquela luta que ele falou que o leão veio, roubou a ovelha dele, ele é um pastor de ovelha. Diz que ele correu atrás do leão, não foi? E diz que ele arrancou da boca do leão o quê? A ovelha. E ele fez o quê? Ele matou o leão. Você acha que ele fez isso sem marcas? É igual você que ficou acordado até 4 horas da manhã para ver o cara tropicar e cair. Tropeçar lá e cair. Né? Não. Imagina um menino franzino, brigando com o leão, arrancando uma ovelha dentro da boca dele. E aí ele chega lá diante de Saul e ele vê aquela cicatriz das presas de um leão. Ele vê talvez nas costas dele algo que faz, talvez, sabe, que ele lembra um urso. Saul ele não conhece, mas ele sabe o que ele passou. Talvez as pessoas não te conheçam, mas você sabe o que você passou. E se você passou por isso, se você está passando por isso, significa que outras coisas que virão, ou que estão vindo sobre você nesse momento, você pode vencer isso também. Porque são as marcas. Amém? E a última é o selo. Efésios, em quem também vocês estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e dentro dele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da. Depois de quê? Você confessou Jesus como seu Salvador, você entregou a sua vida a Ele, você caminha segundo a sua palavra, você recebeu algo, um selo que autoriza você, que dá autoridade para você ir para lá, para chegar ao seu destino, saber disso? Porque tem um destino traçado por Deus para você. Mas a única coisa que vai garantir a tua chegada nesse destino, quem é? É o Espírito Santo. Você pode escrever uma carta lá, ao fulano de tal, que mora na rua tal, e você pode colocar, né, isso bonitinho, remetente, destinatário,
Mas se não tiver o selo, ela não chega. E às vezes tem um plano de Deus para a tua vida. Existe um processo de Deus estabelecido. Ele já falou o quê? Já deu a promessa. E você sabe da promessa. Mas a promessa não chega. Sabe por quê? Porque às vezes o selo não é reconhecido. Porque o selo, você sabe aqui o contexto do selo, Natalina leu os 7 selos que existem na carta. O selo é aquele que é posto com cera e tem o brasão do imperador ou do rei. Amados, existe o Espírito Santo na nossa vida, que nos guia, que nos dá condições de a gente chegar no nosso destino, que precisa depender dele. Olha só o que a palavra fala do Espírito Santo, pode colocar daí o último slide. Vai falar o que? O Espírito Santo guia. Em João, Jesus vai falar, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Você acredita que o Espírito Santo ele guia, mano? Então por que você não deixa ele te guiar? Nós aprendemos esses dias com a Patrícia aqui, que já coletou a gente. Ela deu uma palavra aqui. Sem educação ela. Então nós cremos, nós sabemos que o Espírito Santo ele guia. Então por que você não deixa o Espírito Santo guiar o teu passo? Porque o medo, porque o pé atrás, se eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica da minha salvação, eu tenho que ouvi-lo. E como é que o Espírito Santo se manifesta? Na palavra dele, nos relacionamentos. Deixa ele falar. E Gálatas, a palavra fruto do Espírito. Sabe por que fala o fruto e não os frutos? Porque são quantos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e não são os. Não, é o. Porque, mano, tem gente que é longânimo, mas é maligno. Sabe qual é esse? Aquele que na hora que a coisa acontece, não faz nada. Mas passou um ano, aí chega a pessoa, lembra de mim? Sabe da esposa? Lembra daquele dia? Né? Então tem pessoas que elas são longânimas, mas elas não são benignas. Tem pessoas que são boas, mas não têm fé. Tem pessoas que são mansas, mas não têm paz. Então, eu creio que você e eu, alguma outra característica dessa nós temos. Mas a minha pergunta é: todas essas qualidades se manifestam na sua vida? Se sim, significa que o Espírito Santo ele está tendo um poder de atuação na minha vida e na sua vida, que está influenciando nossas atitudes, e nessas nossas atitudes nós estamos sendo bênçãos na vida das pessoas. Isso nos dá autoridade. Natalino começou a abrir o culto perguntando: você quer sair daqui cheio do Espírito Santo? E talvez você tenha agora o fogo vai descer aqui. A Lisiane começou a dar uma rajada logo no louvor. Agora o Espírito Santo vai derramar, vir de algum lugar, eu estou cheio, precisa partilhar. E que faça isso na presença de Deus. Traga esses ambos, então a presença de Deus é contigo, amém? Mas Deus ele quer manifestar na sua vida, derramando a mão do seu coração. Gozo. Sabe o que é gozo? É contentamento. Contentamento com aquilo que é de Deus na sua vida. Paz, apesar dele. Longanimidade é você saber que Deus é dono da minha história, e pode não ser agora, mas no momento dele eu sei que vai acontecer. É benignidade. Tem pessoas que elas, sabe quando você fala, quando a pessoa ela não vai, tipo assim, o irmão ele não vem no culto hoje, como você já fala de algumas pessoas, eu já penso assim, deve estar visitando outra igreja. Por quê? Porque eu já estou pensando, ó, é verdade? Não sei, mas eu estou imaginando. Aquela velha história do marido atrasou 15 minutos, ela já está pensando o quê? Esse menino está fazendo muita coisa. Ela não está sendo benigna.
Ela não está gerando o bem, vontade. Tem gente que não é bom. A fé é um desafio para nós aqui a cada dia. Mansidão. Tem gente que é bom para relógio. Você não sabe. Tem gente que é bipolar. Tem gente que é tripolar. É um mistério de Deus. E temperança. Né? Fica tempero, equilíbrio. Porque tem gente que é 8 a 80. Então, eu queria concluir essa palavra dizendo assim: Deus nos deu a palavra. Jesus se manifestou como palavra viva. Nós somos carta escrita de Deus, amém? Que você possa ser uma referência verdadeira de quem Deus é nessa terra. Que eu possa ser para você, amado, que você possa ler na minha vida, apesar dos meus erros, a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E que você seja para esse irmão aí que está do seu lado, uma bênção na vida dele, uma bênção na vida dela. Mas para isso você saber que a tua vida tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que escreve o seu futuro. É Ele que determina a sua vida. Não sou eu que determina a minha bênção. Dizer o dia e a hora que Deus tem que agir, quem determina é Ele. Dizendo. Porque as pessoas vão falar assim: Jesus, você tinha que ter vindo ontem, porque agora não faz 3 dias para fevereiro. Mas eu que sei. A hora. Pode estar fedendo, pode estar necrosando, mas eu sou aquele que junta os ligamentos, que se faça a pele recobrir, a carne reestruturar, sopra a vida dele, ele ressuscita. Começa a acontecer. Eu não vi você determinando nada. A gente estava toda chorando, mandar ele embora, e agora? Eu sei que tem. Deus não, né? Quando Deus ainda não deu o ponto final. É que Deus só estava apagando os negócios ali, só estava passando um Everest. Conteúdo, amado. Assinatura. E você quer sobre a minha vida. Amém? Eu queria orar sobre isso. Eu queria que você desejasse ser essa casa escrita. Profetizamos bênçãos sem limites. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus. Que o Senhor lhe dê saúde, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça prosperar, Senhor, em todos os caminhos. Que o Senhor acrescente, Senhor, a cada dia mais ovelhas para o rebanho dele. Que o Senhor levante autoridade, Senhor, discernimento, Pai, no nome de Jesus. Nós, como ovelhas do Senhor, ovelhas dele, declaramos, Senhor, que nós, como ovelhas, nós escutamos e escutaremos a voz do nosso pastor, Deus. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela apresentação. Você que está nos visitando, você não recebeu essa máscarazinha de ovelha, na verdade estava combinado. Nós queremos dizer que o nosso rebanho